Boa noite, pessoal. Eu sou Robson Soares, eu sou vice-conselheiro da Lina Biotech aqui na URGS e faço graduação em biotecnologia aqui da URGS também. Bom, eu sou a Bruna, eu sou graduanda de Biotecnologia pela UFA, Universidade Federal de Uberlândia, e eu já fui a vice-conselheira do Polo Lina em Uberlândia. Então a gente está aqui ao vivo hoje para conversar um pouco com você sobre a história da biotecnologia no Brasil. A gente vai abordar alguns tópicos importantes para entender um pouco do assunto. E a gente vai falar sobre as políticas e demandas públicas que, enfim, influenciaram na desenvolvimento da biotecnologia no país. A gente vai falar sobre os egressos, sobre as diferenças entre os cursos de biotecnologia também. E espero que vocês tenham interesse pelo assunto e compartilhem aí com a família e os amigos de vocês. Bom, antes da gente começar, não se esqueçam de estar com a gente nesse movimento do Vem com Biotech. Então, aproveita aí, passa o álcool em gel na mão e bora conversar. Então, para quem não sabe, a Liga Nacional dos Acadêmicos em Biotecnologia, né, a Lina Biotech, é uma organização formada pelos estudantes de biotecnologia, bacharelado em biotecnologia, engenharia em bioprocessos e biotecnologia, engenharia em biotecnologia e tecnologia em biologia, né? A gente está espalhado entre vários polos entre as universidades brasileiras e juntos a gente luta pela inserção do profissional biotecnologista no mercado de trabalho. E a nossa campanha Vem com a Biotech traz aí um pouco da prática do profissional para vocês, através das lives e dos textos que a gente está postando nas redes sociais e no site da Lina Biotech. Bom, vocês pediram na última live sobre bioeconomia que a gente trouxesse um pouco sobre a história da biotecnologia no Brasil e sobre o projeto de lei 3.762 de 2019. Então, hoje a gente vai estar abordando primeiro sobre a história para dar uma base e a gente poder ter essa base sólida para a live da semana que vem, que vai então contemplar esse projeto de lei, a história dele, que visa a regulamentação da profissão de biotecnologista aqui no Brasil. Então a gente quer agradecer em nome de todos os polos da Lina, né, aos convidados de hoje, que são o Bruno Pereira, que já é nosso conhecido, ele participa da Lina desde 2016, é nosso comunicador, e também é coordenador do movimento Regulamento Biotech. E também a gente quer agradecer a presença do Guilherme Del Padre, que é engenheiro biotecnologista e sócio fundador da Biotimize Soluções em Bioprocessos. Bem-vindos. Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui, participando dessa discussão construtiva para a biotecnologia, né? E vamos compartilhar das experiências aí com vocês. Vamos ver como vai ser. Boa noite, Bom, gente. É um prazer estar aqui também e vamos lá. Bom, enquanto o pessoal ainda vai entrando aqui na live, compartilhem aí com todo mundo. E qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários aí do Facebook que a gente vai responder. Enquanto o pessoal, enfim, vai entrando, a gente vai conceituar um pouco, introduzir vocês o tema que vai ser discutido hoje. E as técnicas, né, de biotecnologia começaram por volta de 6.000 anos antes de Cristo. Naquela época, a biotecnologia, as técnicas eram usadas para a produção de bebidas alcoólicas através da fermentação, e essa fermentação foi usada depois para a obtenção de pães, queijos, vinagres, iogurtes. E apesar das técnicas de biotecnologia serem usadas há muito tempo, só em 1919 ela foi conceituada pelo engenheiro húngaro Karl Henrik, e ele dizia que a biotecnologia é uma ciência e métodos, né, que permitem a obtenção de produtos a partir da matéria-prima mediante intervenção de micro-organismos. Depois de um tempo, essa definição passou a ser qualquer aplicação tecnológica que usa sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados para criar ou modificar produtos e processos para usos específicos. Então, mostra aí o quão grande pode ser a área da biotecnologia e, enfim, a biotecnologia está presente no desenvolvimento de vários países, inclusive o Brasil.
Bom, países bem desenvolvidos, como Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra, eles têm um forte na biotecnologia médica, que nós podemos classificar como vermelha, mas o Brasil se mostra um país forte na biotecnologia vegetal ou verde, como a gente pode atestar pelo grande sucesso da produção de etanol combustível através da cana-de-açúcar, entre outros. Podemos dizer que o marco científico biotecnológico no Brasil se deu em 2000, quando teve o sequenciamento de um fitopatógeno, a bactéria Xylella fastidiosa, que causava a praga do amarelinho da laranja, que estava também se espalhando para o café. Então, esse sequenciamento trouxe para a gente uma vitória, uma conquista grande na luta contra os patógenos. E eu citei anteriormente duas cores, a vermelha e a verde, então podemos dizer que a biotecnologia pode ser classificada em algumas cores para demonstrar de modo simplório a multidisciplinaridade que nós temos nessa área. Então, não é um padrão, pode variar em algumas regiões, então pode ter alguma classificação a mais ou alguma a menos, mas de modo simples e resumido, a biotecnologia vermelha seria aplicada à medicina e área sanitária, a verde à área agrícola, branca com os processos industriais, a azul relacionada à diversidade aquática, a marrom trazendo diversidade desértica, a cinza relacionada a processos fermentativos, que o Robson citou no início, a dourada trazendo a bioinformática, que tem sido uma área que tem crescido bastante dentro da biotecnologia, a roxa relacionada a patentes e processos e propriedade intelectual, e a preta trazendo aí o bioterrorismo. Então, a gente vai começando com o Bruno Pereira, que vai participar mais do nosso primeiro tópico. E, enfim, a gente sabe que na história do Brasil a gente teve várias demandas e políticas públicas para o desenvolvimento da biotecnologia, até a gente chegar no cenário que a gente tem hoje, né? 60 cursos de biotecnologia espalhados pelo Brasil, reconhecidos pelo MEC. Então, Bruno, no Brasil, como se iniciou esse processo da história da biotecnologia e a construir um curso, né, expandir ao cenário que a gente tem hoje? Então, a biotecnologia no Brasil, como graduação, ela se inicia formalmente a partir do ano 2000, com a fundação do curso de Engenharia de Biotecnologia e Processos na Universidade Federal do Paraná. Esse curso ele foi criado, fundado, inspirado no curso de Engenharia Biológica de uma Universidade da França, que agora eu decidi o nome. Mas a biotecnologia no Brasil ela é bem mais antiga, ela já vinha presente em vários programas de pós-graduação, e essa história ela meio que se repete pelo resto do Brasil. No Paraná, a Associação das Indústrias estava buscando um profissional que fosse capacitado para lidar com o processo fermentativo, processos biológicos ou bioprocesso, como a gente conhece, e esse profissional estava meio que em falta, porque quando um profissional mais formal, como os engenheiros químicos, saíam da graduação, eles ainda não tinham uma expertise tão forte quanto biotecnologista ou engenheiro de biotecnologia tem, e isso meio que tinha um gap dentro do mercado paranaense. Então, eles começaram a conversar com a universidade, o setor econômico, como sempre, puxando essa conversa com a academia, e assim os idealizadores do curso fundaram esse curso no Paraná. Essa história ela foi se repetindo em uma pequena escala, principalmente ali no sul e sudeste, naquele eixo onde as novidades de tecnologia costumam surgir no Brasil, e isso foi crescendo a passos muito curtos, até mais ou menos no ano de 2009, 2010, que em 2010 foi editado um decreto que instituía a Política Nacional de Desenvolvimento de Biotecnologia, o decreto 141, e dentre várias coisas, esse decreto ele colocava, dava abertura ou colocava como justificativa a formação de recursos humanos especializados em biotecnologia. Essa política pública ela não foi a primeira de desenvolvimento de biotecnologia, isso começou bem antes, antes da fundação, da renomeação do CNPq, já existiam iniciativas de política pública relacionadas à biotecnologia.
mas uma que falasse exclusivamente sobre recursos humanos só a partir de 2010 com esse decreto. Até então, as políticas públicas elas sempre estavam direcionadas a promover a pesquisa, a promover o desenvolvimento e deixavam os recursos humanos meio de lado. Então, essas políticas públicas até então tinham fomentado os programas de pós-graduação, os financiamentos de projetos de biotecnologia, mas ainda não tinham olhado para a formação de recursos humanos como olhou o decreto de 45. Quando isso aconteceu, aliado às verbas do REUNE, o Programa de Restauração das Universidades Públicas, as universidades vendo também as demandas de biotecnologia nos seus próprios estados começaram a fundar os seus próprios cursos. É por isso que os cursos de biotecnologia têm essa heterogeneidade, de estar mais focados em uma cor da biotecnologia, né, como a Bruna separou mais didaticamente para a gente, do que outros. Como, por exemplo, no estado do Ceará, que é onde eu faço minha graduação, a biotecnologia está muito voltada ao âmbito vegetal, justamente por causa desse caráter do nosso estado de ser uma agricultura forte. Mas em outros estados, buscando ou fortalecer o conceito que já tinha, ou forçar uma nova área, isso aconteceu, como por exemplo em Tocantins, o curso é de engenharia, porque eles querem meio que não forçar, mas incentivar uma industrialização do estado que não é tão forte. Então, eles começam criando os recursos humanos, que posteriormente abriram empresas e por aí vai, industrializando o Estado. Diferente do que foi feito no Ceará, que eles colocaram profissional já para fortalecer o mercado que já existe. Acho que isso conta mais ou menos a história da biotecnologia no Brasil. Essa história começa em 2000 e vai até 2010, depois do decreto, o número de cursos aumenta muito. E vale lembrar também que os cursos eles não param de abrir. Ano passado mesmo abriu um na Universidade Federal do ABC Paulista, né, um curso de biotecnologia com uma entrada diferente, né? Eles são um bacharelado ABI, que é aquela entrada comum para um curso, para vários cursos que no decorrer da graduação a pessoa vai se especializando no curso que escolher. Então lá tem um bacharelado de biotecnologia e os cursos continuam abrindo. Isso é um termômetro da biotecnologia no Brasil. Porque, por exemplo, o curso novo que abriu foi o curso da USP, e a USP ela é um termômetro de tecnologia do Brasil. Então, tipo, ter um curso de biotecnologia na USP mostra que cada vez mais o Brasil tem se voltado para a biotecnologia. Ainda faz pequeno, sim, mas essa história da biotecnologia ela não parou nesses 70 cursos que a gente tem hoje. A tendência é que esses cursos aumentem até que eles sejam tão precisos quanto cursos muito mais tradicionais, como os cursos que a gente conhece, que toda universidade tem, tipo, direito, medicina, cursos mais formais, até porque o futuro exige a tecnologia. Como você falou, os cursos não param de abrir. E a gente vê que é crescente o desenvolvimento da nossa área e isso vem cada vez com uma frequência maior, dada as necessidades que a sociedade traz, como, por exemplo, o que a gente está passando no momento, que é o Covid-19, que inclusive foi falado na nossa primeira live. E a gente sabe que, por exemplo, a produção de insulina humana foi um grande marco para a ciência, vindo de uma necessidade da medicina. Então, que outros marcos na história da biotecnologia que você poderia falar para a gente? Na história da biotecnologia brasileira, a gente tem a participação do Brasil no sequenciamento do genoma humano. O projeto Genoma ele teve participação do Brasil na Universidade de Brasília, onde o pessoal conseguiu chegar ao sequenciamento do genoma humano inteiro. A própria insulina, como você citou, ela é um produto brasileiro, vamos dizer assim. Foi uma técnica que foi desenvolvida na UNB também, por alguns pesquisadores de programas de engenharia genética. A gente pode citar a Embrapa e o Senargem, que eles foram abertos antes dos primeiros cursos de biotecnologia, mas sempre estiveram ligados a esse histórico. A Embrapa, hoje, é um dos maiores redutos de biotecnologistas, não biotecnologistas, né? Biotecnologistas que não se formaram em biotecnologia. É onde se trabalha muito com tecnologia genética, onde se tem os recursos
genéticos do Brasil. A existência da Embrapa e o emprego de biotecnologistas nela mostra que existem, até dentro de uma área, existem muitas diferenças, porque a gente não tem uma só Embrapa, né? A gente tem a Embrapa de agricultura tropical, vinho, e por aí vai. Porque todas elas precisam de coisas diferentes, mesmo estando inseridas no contexto agrícola. E acho que esses são alguns marcos da biotecnologia no Brasil que são importantes de citar. E você falou bastante sobre as políticas de implementação, e a gente sabe, então, que tivemos várias dessas políticas para aumentar o setor biotecnológico no país, e tem se aumentado tanto na academia quanto nas empresas. Então, assim, quais são as perspectivas de vocês, como Bruno como graduando, Guilherme como já graduado, inclusive com uma empresa, dos resultados dessa implementação na prática? Para começar, eu acho que a biotecnologia ainda está muito, muito virgem no Brasil, apesar de já ter aí, contando da graduação, mais de 40 anos de história. Porque a gente sempre teve um brasileiro, né, sempre teve um caráter de esperar as coisas acontecerem e não de fazer as coisas acontecerem. Os biotecnologistas têm mudado isso. Guilherme mesmo não é exemplo, ele abriu a própria empresa. Então, no mercado brasileiro, na prática, o que eu vejo ainda são muitos biotecnologistas que aguardam as vagas acontecerem ao invés de abrirem as próprias vagas. E isso é um problema, mas eu já vi que está mudando. A gente percebe, por exemplo, pelo número de pessoas que começam a se engajar em divulgação científica, que começam a se engajar no mercado de trabalho em si, para mostrar o valor do biotecnologia. Porque isso é uma coisa que eu já falei em outros tempos. Não é muito fácil ser pioneiro em lugar nenhum, e muito menos seria fácil ser pioneiro no Brasil. Porque a gente está num curso de tecnologia de ponta, de uma área de fronteira de conhecimento, está na situação que a gente está, ela não é nada mais que esperado. Então, na prática, eu como graduando vejo que a gente ainda tem um caminho a trilhar, mas que está começando a mudar. E que vai precisar de mais gente corajosa para continuar fazendo isso. Porque a gente ainda precisa desse tempo, dessa visão de futuro de que só vai ter vaga se a gente abrir. Bom, eu queria complementar um pouquinho a fala do Bruno também, que eu acho que uma coisa muito importante que aconteceu no Brasil foi o interesse nacional, né, pelas estratégias políticas de também se desenvolver os medicamentos biológicos, né? A gente tinha um déficit de balança muito grande, então, dentro de uma porcentagem pequena de medicamentos, né, um valor muito grande era gasto com medicamentos biológicos. Então, nisso o governo identificou uma necessidade e começou a investir muito para que as indústrias, né, para que acontecesse esse fornecimento biológico pelo Brasil mesmo, né. Então, aí começou a surgir um pouco as indústrias farmacêuticas investindo nessa área, né. Eu até trabalhei numa indústria, o laboratório Cristal, que fez parte desse pioneirismo. Então, acho que também foi um marco esse tipo de interesse político, né, porque ele trouxe uma importância dentro dos biotecnologistas, dos engenheiros de bioprocesso, que começou a surgir uma demanda muito específica, né. Então, ali eu acho que começou a ter aquela demanda do profissional também evidente, né. Saiu um pouco da parte de etanol, que é muito forte no Brasil, né, que tem muito destino dos profissionais hoje, e começou a direcionar um pouco para as outras áreas da biotecnologia. Em relação de perspectiva, eu acho que o Bruno colocou muito bem, que a gente é muito pioneiro, né? Então, apesar de fazer 20 anos, mais ou menos, que teve o primeiro curso, muitas dessas pessoas que se formaram acabaram seguindo carreira acadêmica, né? Por conta do mercado não conhecer o profissional ainda. Então, eu acredito que agora que o mercado está tendo contato com os profissionais dentro de uma esfera que não seja só a esfera acadêmica. Não que a esfera acadêmica não seja tão importante quanto, né? Mas ainda não está sendo conhecido o outro lado profissional dos biotecnologistas, né? A gente precisa das pesquisas acontecendo dentro das universidades, assim como a gente precisa dessa interação universidade e mundo corporativo. E a gente realmente sente que tem poucos, né? A gente, quando entra nos grupos, vai discutir, fala, cadê? Onde estão esses biotecnologistas nessas empresas que a gente vê que é a cara do biotecnologista, né? Na indústria de farmácia, nas indústrias de alimento.
nas indústrias de diagnóstico, e onde estão? O que acontece é que eu vejo que a gente realmente está desbravando esse mundo e começando a convencer as pessoas de que a gente tem capacidade para fazer muito mais do que elas imaginam, né? Como é um curso relativamente novo, as competências, né, as formas de trabalho desse profissional ainda é uma incerteza. Então, as empresas elas optam por conhecer os profissionais que já estão assim, consolidados dentro do mercado. Então, entre escolher um engenheiro de bioprocesso e um engenheiro químico, às vezes o engenheiro de bioprocesso, naquela situação, vai ser muito melhor. Ele vai ter um domínio melhor do processo que está em questão. Mas por uma segurança e por um desconhecimento, às vezes, no processo seletivo, a pessoa acaba contratando um engenheiro químico, né? Uma questão de biotecnologista, a mesma coisa, tem um desenvolvimento, né? Tem, às vezes, uma questão um pouco mais de laboratório, que um biotecnologista ia dar conta muito tranquilamente. Acaba se escolhendo os biólogos, os biomédicos, né? E a gente acaba ficando um pouco de lado, não sei se. Mas hoje eu tenho visto muitos biotecnologistas e muitos engenheiros entrando no mercado de trabalho e mudando esse racional das empresas. Então, acredito que num prazo, né, curto, médio, vamos dizer, né, vai ser um profissional que vai se desenhar e vai se destacar dentro do mercado. Porque essa capacidade multidisciplinar que o biotecnologista traz, ela é muito importante para as empresas, né? Porque a empresa ela não tem só um problema, né? Os institutos de pesquisa também, nas universidades também, quando são contratados profissionais. Né? É um único projeto, né? Um único problema a ser desenvolvido. E esse racional plural do biotecnologista ele vai auxiliar muito dentro desse cenário. Então, a gente, assim, a perspectiva é positiva, vamos dizer assim, né? A gente espera que as pessoas que estão saindo no mercado, né, eu incluo nessa, consigam convencer que a gente tem um conhecimento bem peculiar, mas que é muito útil. Então, assim, qual vocês diriam que é o maior impedimento para o crescimento da biotecnologia no Brasil? Eu, particularmente, digo que a gente tem muita dificuldade, eu vou dizer assim, do ponto de vista das assessorias que eu tenho tido, assim, de produtos no mercado, vamos dizer, né? Não só do biotecnologista profissional. Para o biotecnologista profissional, acho que o maior impedimento é conhecer o profissional e saber do que ele é capaz. E com isso, só a gente entrando no mercado realmente e mostrando para as pessoas como que acontece isso. Mas eu digo do ponto de vista de tecnologia, né? Porque quanto mais tecnologias biotecnológicas no mercado, mais campo de trabalho tem para o biotecnologista e para o engenheiro. O que falta, eu acho que é realmente esse auxílio técnico. Então, muitos desenvolvimentos têm um produto interessante no mercado, mas por alguma falha técnica ali, ou por algum desafio técnico, isso não acaba virando um produto, né? Ou, por exemplo, uma startup que não consegue virar uma empresa consolidada, que consiga se manter com esse produto, ou fazer o produto ser viável economicamente. Então, os biotecnologistas, os engenheiros de bioprocesso vão auxiliar muito essas empresas que estão aí nesse caminho do tipo, como fazer a minha ideia virar um produto. Acho que hoje falta isso, falta talvez mais estratégias governamentais para garantir isso, porque a gente sabe que esses produtos são longos, né? Não é um desenvolvimento de 1 ano, 2 anos, né? Geralmente de 5 anos aí para frente. Né? Se for a gente falar em farmacêutica, 10, 15 anos é o mínimo que a gente espera. Então, tem que ter um aquecimento econômico através da política também, para trazer um gás para essas empresas nesses primeiros anos até elas conseguirem ter esses produtos. E ter esses produtos tem campo para biotecnologista. Mas a gente vê muitas startups, a gente vê muitas tecnologias que têm muitas chances de virar produto, né? E com isso a gente vê um mercado muito aquecido. É a impressão que eu tenho, pelo menos. Bom, essa última. Desculpa, Bruno, pode falar. Opa, eu concordo com o Guilherme nessa questão do conhecimento. E eu vou além, porque o profissional ele se depara com o conhecimento hoje em dia e ele corre para onde as pessoas já o conhecem, que é a área acadêmica. E isso alimenta esse ciclo mais uma vez, porque se ninguém me conhece e eu saio do lugar sem eles me conhecerem, eles não vão conhecer. Então, toda vez que eu fujo, vamos dizer, para a área acadêmica, eu não estou desmerecendo, claro, todo mundo sabe que é mega importante para a área acadêmica.
Mas enquanto a gente não levar esse conhecimento ao mercado, ninguém vai levar esse conhecimento para nós, né? Porque os profissionais eles já têm aí uma história muito mais longa, né? Se você vê os postos que podem ser ocupados por biotecnologistas, são sempre ocupados por 2, 3 profissionais formais não, tradicionais. Por exemplo, se você olha a indústria alimentícia, tem um engenheiro de alimentos, um engenheiro químico e um químico, os 3 fazendo uma função que o biotecnologista poderia sozinho às vezes. E isso meio que impede a gente de ser conhecido, porque nenhum desses 3 vai te apresentar de bom grado, sim, porque um dos 3 pode acabar perdendo o emprego. Então, quando você não se apresenta, ninguém vai te conhecer, né? Quem não é visto não é lembrado. Só para dar um complemento aqui do que já falou. Uhum. Essa última pergunta que a gente, acho que a gente comentou, veio do Instagram, né, que a gente abriu a caixa lá de algumas perguntas do público. E a próxima que a gente recebeu do Instagram foi se a gente vai ter um maior incentivo à biotecnologia após a pandemia no Brasil. E o que vocês acham? Acho que esse foi um assunto que a gente abordou bastante na última live sobre bioeconomia. Tá lá no Facebook, se vocês quiserem dar uma olhada. Mas os meninos podem responder um pouco agora. Bom, eu particularmente não sei dizer. A gente, quando analisa os investimentos que têm acontecido dentro do governo e como isso tem se comportado mesmo antes da pandemia, né? A gente espera que sim, positivamente, né? O que eu espero que sim, os investimentos aconteçam e que a gente tenha um pouco mais de incentivos. Mas, oficialmente, eu, pelo menos, não conheço nenhum tipo de estratégia ou plano, né, que venha trazer esses incentivos a mais do que o mínimo que tem sido feito até agora. Então, é um conhecimento que eu não tenho. Conforme o Bruno comentou sobre. Bruno quer fazer alguma colocação? Não, era só para falar, porque o governo federal, dentro dessa questão, né? Recentemente ele mudou algumas regras para conceder bolsas do CNPq e da CAPES. Ele mudou algumas regras e, apesar de ter sido bastante criticado por ter retirado algumas áreas, a biotecnologia estava lá como área estratégica. Ela faz parte de área estratégica do Ministério do Desenvolvimento, Comércio Exterior, do Ministério da Ciência e do Ministério da Economia. Então, apesar de a gente viver um momento de incerteza, alguns sinais apontam para que sim, depois da pandemia, a gente, pelo menos a nível do Brasil, a gente tem sinais para crer que a gente vai que a biotecnologia como ciência será mais valorizada. Como profissão já é outra questão política, né? Que isso mexe com a regulamentação, e isso são outras questões de posicionamento. Então, além disso, fora do mundo, fora do Brasil, né? Pelo mundo afora, a biotecnologia já é bem valorizada e o que eu tenho lido de análise econômica é que a bioeconomia é uma das principais áreas do mundo no pós-pandemia. As pessoas vão cobrar mais ciência, porque meio que ficou explícito que o negacionismo científico não funcionou. Então, as pessoas vão cobrar dos governos mais ciência. Então, mundo afora, a gente tem certeza que sim. No Brasil, a gente tem indícios de que sim. Né? No Brasil, por enquanto, nada é feito na política brasileira. E conforme o Bruno comentou, né, a gente teve várias políticas públicas implementadas no Brasil para aumentar os recursos humanos em biotecnologia, e inclusive a gente tem um exemplo da UFPR, que lá em 90 já se tinha a criação de especialização em processos biotecnológicos, e depois em 2000 teve a criação da engenharia de bioprocessos e biotecnologia, inspirados numa universidade da França. Em 2010 a gente teve também essa onda de novos cursos de biotecnologia, como o Bruno comentou. Então, Bruno, como essas políticas públicas influenciaram a criação desses cursos, inclusive os mais novos, como na USP?
A gente conhece o conceito da Constituição Federal, que é a autonomia da universidade. Apesar da universidade ter autonomia para abrir o curso que ela quiser, do jeito que ela quiser, nenhum curso só se abre assim, decidi que vou abrir o curso de biotecnologia, vou fazer isso aqui. Não. Todas as coisas no Brasil, quando elas vão ser abertas, elas passam por órgãos de análise, você deve ser justificado. Então, quando você tem uma política de desenvolvimento, você tem um argumento para levar para o seu conselho universitário, para mostrar que vale a pena com que se abra aquele curso. Né? Eu levo para o meu reitor e digo, olha, tem uma política, eu posso, eu preciso abrir cursos de tecnologia. E, além dessa política de decreto, existem outras políticas brasileiras universitárias. Né? Quando você coloca no plano de desenvolvimento institucional universitário, e ela precisa investir, ela vai investir em tecnologia de ponta ou em biotecnologia, a gente tem essa justificativa. É assim que funciona as políticas públicas, elas são instituídas não dando verba já específica. A verba ela é destinada com base na política. Quando saiu o Reúne ele foi justamente para reestruturar as universidades, que estavam com muito tradicionais e muito engessadas em alguns tipos de graduação, para poder abrir cursos que sirvam ao mercado mais novo, porque o mercado muda e com a mudança do mercado de mudança de necessidades, de especificidades, e essas coisas vão mudar. E é só com base nisso de política pública que acontece. Vale lembrar também que não são só as políticas públicas federais que guiam essas aberturas ou essas novidades. O local, o regional é muito importante. Por exemplo, na UFC, o lema da universidade é universal para o regional. É de fora para dentro. Como você vê a tecnologia do Brasil servindo a população do Brasil. E isso repete pelas universidades do Brasil, não é uma coisa isolada. Você usa políticas de desenvolvimento do Estado para justificar a abertura de um curso. Você usa uma lei para justificar a abertura de um curso. Você usa a necessidade em si para justificar. É assim que funciona a política. Quanto a políticas novas, por exemplo, o decreto não foi revogado completamente ainda. E como o decreto não foi revogado, ele continua justificando essa abertura de curso. E além disso, como eu falei no começo, a conversa com a academia é muito forte pelo setor industrial e pelo setor econômico daquele lugar. Então, quando ele chega para a academia, olha, o nosso mercado precisa de profissional. Então, eu vou criar aqui um documento, um relatório, por exemplo, para mostrar que eu preciso de profissional e vocês podem dar essa Uhum. Agora, mas perguntando para o Guilherme, como que foi ingressar no curso nos seus primeiros anos de criação na universidade e como era a realidade naquela época? Bom, eu entrei na Unesp em 2007 como a quinta turma, né? Mas a Universidade Federal do Paraná já tinha alguns anos com funcionamento também, né? Eu ainda peguei um curso, vamos dizer assim, com um pouquinho mais de estrutura já, né? As primeiras turmas não tinham sala, eles compartilhavam salas com outros cursos, nem laboratórios, e quando eu entrei, os laboratórios estavam sendo construídos ainda, então, tipo assim, muitos dos laboratórios que eu vi em construção a gente não chegou a utilizá-los. E eu fui a última turma como biotecnologia, né, do campus da Unesp de Assis, que o curso foi reestruturado e virou engenharia biotecnológica. Então, a minha turma passou por uma grade que a gente chamava de currículo especial, foi um terror, era muitas disciplinas ao mesmo tempo para poder adaptar as disciplinas que faltavam, né, então foi uma turma meio atípica nesse sentido, vamos dizer assim, né, mas o que era mais, vamos dizer assim, desafiador era a gente não saber realmente onde a gente iria trabalhar, né, o que a gente iria fazer, como que ia ser o mercado em relação a gente via muita aplicabilidade, mas até mesmo para conseguir estágio na nossa época era muito difícil. Então, tipo assim, a Assis fica no interior de São Paulo, são poucas empresas que existem lá, então tem 2, 3 empresas que também não aceitavam como estagiário. Hoje a gente já vê que tem pessoal da Unesp fazendo estágio nessas empresas, então já se abriram melhor, então já está sendo melhorando.
Mas eu, por exemplo, eu só fui conseguir estágio dentro de uma empresa porque fui fazer um intercâmbio na Alemanha. Então, lá eu consegui um estágio dentro de uma empresa lá, que é o que eu queria muito conseguir fazer. Senão, eu ia ter que fazer o estágio ou dentro dos laboratórios da universidade, né? Continuar, vamos supor, ali no IC, que estava sendo feito, e usar como estágio, ou tentar uma outra universidade para mudar um pouquinho o ambiente para se aprender uma coisa nova. Então, essa eu acho que foi a maior dificuldade que a gente teve, assim, sendo dentro dos pioneiros, assim, né? Acho que a falta de se conhecer e de como buscar, né? E também eu acho que o curso está se remodelando, né? Então, tipo, eu tive algumas disciplinas que, depois de algum tempo, agora com a reestruturação do curso, as pessoas já não têm mais, porque realmente não tinha muito, assim, uso dentro dessas disciplinas, dentro da estrutura que o profissional vai ter depois. Então, acho que aos poucos o curso vai caminhando e vai se aprendendo, vai trazer um pouquinho mais de funcionalidade, né? Então, tem algumas disciplinas, por exemplo, eu não tive, que hoje tem, que eu vejo que eu precisaria ter tido. Então, eu tive que aprender sozinho ou com o mestrado. Então, acho que o começo de tudo é todo mundo meio que cobaia, vamos dizer assim, né? Vamos ver como que eles vão aprender, vamos ver como que vai ser essas competências que eles vão adquirir com essa formação. Conforme eles forem saindo, a gente vai vir ajustando. Então, acho que esse foi o desafio de ser um dos pioneiros. E é então que você conseguiu ver na prática o crescimento da biotecnologia desde o ingresso no curso em 2008? Eu acho que eu vejo o crescimento mais evidente agora, assim, nos últimos 3 anos, vamos dizer assim. Na época em que eu fui fazendo a graduação, isso não era muito claro, não. Como a gente ia se formando e se desesperando, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que depois do meu mestrado, em 2012 para frente, quando eu me formei, assim, eu comecei a perceber um mercado mais aquecido, realmente tinha muita procura, você conseguia ver que aquele profissional estava sendo, né, requisitado e que a gente tinha uma vantagem de conhecimento para desempenhar aquele tipo de papel, né? E a gente começou a correr muito atrás, eu vejo, né? Não tinha muitos trainees que a gente ia se inscrever na época e não tinha engenharia biotecnológica ou engenharia de bioprocessos como opção. Tinha todas as engenharias, menos a nossa. A gente se inscrevia e recebia um não porque não estava dentro das qualificações. Então, tipo assim, muitas pessoas começaram a mandar e-mail para esses programas, né? Olha, nossa grade é essa daqui, por que a gente não pode fazer, sendo que o engenheiro químico pode, né? Ou o engenheiro civil está fazendo, e é um cargo que é de, vamos dizer assim, mais comercial, né? Mais de administração. Ou quando era nas partes práticas também. Olha, está podendo farmacêutico, biólogo, biomédico, por que o biotecnologista não pode participar? Então, aí eu acho que a gente deixou isso de legado para vocês. A gente brigou lá. E aí vocês já devem encontrar uns processos, às vezes tem lá, biotecnologia e afins, né? Então, acho que eu não vi essa estruturação acontecer durante a minha formação, eu vi depois de formado mesmo. Então, a gente pode meio que falar que vocês foram parte do crescimento da biotech como ela é hoje. E esse crescimento a gente vê hoje em dia o quanto tem sido expandida a nossa área. A gente vê a expansão de cursos, como foi falado anteriormente, são cerca de 60 cursos reconhecidos pelo MEC atualmente. E cada vez mais, então, mais cursos, mais estudantes se interessando pela área e escolhendo como profissão. Só que, então, como todo curso, a gente passa a ter egressos que vão ter a missão agora de aplicar toda a multidisciplinaridade que a gente tem no mercado de trabalho ou no programa de pós-graduação. Mas, enfim, como todo egresso de todo e qualquer curso, a gente passa por dificuldades. Digo que a gente um pouquinho mais que algumas profissões por não ser uma profissão reconhecida formalmente, então isso dá uma certa dificuldade para a gente. E, de toda forma, então, sair da faculdade é um desafio, principalmente sair de um curso multidisciplinar. Então, queria que você falasse mais agora, porque creio que a maioria dos egressos, não todos, passam por essa experiência de sair da faculdade. E agora? Então, como foi essa experiência para você, saindo da biotech no cenário que você tinha na época? Bom, para mim também foi um desafio muito grande, né? Eu acho que se formar, independente de qual curso é,
ele já vem com um desafio, né, para a gente ingressar no mercado de trabalho. A não ser alguns cursos que são mais consolidados e a gente sabe que tem uma procura um pouquinho maior. Mas para a gente, pelo fato de já ser desconhecido, ter essa dificuldade de entrar no mercado de trabalho que todo mundo tem, eu achei bem conservador, para falar a verdade, né? A princípio, não queria fazer pós-graduação, eu imaginei que eu já pudesse entrar e migrar para alguma empresa e depois, conforme a necessidade do meu desenvolvimento profissional, voltar para fazer o mestrado e o doutorado, né? Mas eu cheguei do intercâmbio em julho, se não me engano, me formei em agosto, e aí tentei algumas vagas, tentei alguns trainees e não estava dando nada certo. E aí eu falei, bom, vou ir com uma segunda válvula, vamos participar dos programas de seleção de mestrado. Enquanto isso, né, eu fico procurando essas vagas que possam ser adequadas. Porque nem mesmo as vagas eu conseguia encontrar, né? Então, tipo assim, uma vaga que fosse trabalhar com fermentação ou com alguma coisa nesse sentido, a gente não encontrava. E eu acabei passando no mestrado na USP. Falei, bom, também é mestrado na USP, a gente também pode negar assim tão facilmente, né? Aí acabei indo, e foi uma escolha muito boa a princípio, porque eu trabalhei com processos com células animais, né, de pesticidas e tudo mais. E bem no finzinho do meu mestrado, eu encontrei a vaga do Cristália, que é o laboratório farmacêutico que eu trabalhei. E eu só entrei nessa vaga, que era uma vaga de pesquisador, por conta do meu mestrado, porque o meu mestrado trouxe uma segurança para quem me selecionou, né, porque eu ia trabalhar com aqueles tipos de processo que eu tinha trabalhado no mestrado, e isso me colocou dentro do mercado de trabalho, né. Aí vamos falar assim, mas o que é melhor? É melhor fazer mestrado, melhor fazer doutorado, depois de trabalhar, é melhor ir no mercado de trabalho, depois voltar a fazer mestrado e doutorado, né? Eu acho que é muito particular de cada situação, de cada área que você deseja entrar, né? Se a pessoa quer seguir uma área acadêmica, não tem muito o que ela questionar, tem que ir fazer as pós e ir seguindo. Agora, se ela quer ir para uma parte mais corporativa, se ela quer trabalhar em empresas, né, esse tipo de coisa, ela tem que tentar ir se esforçando o máximo dentro da graduação para que isso aconteça. Alguns tipos de estágio, correr bastante atrás, porque só depende da gente. Então, tipo assim, já é difícil para todo mundo, porque a gente vai ser um pouquinho mais, a gente tem que ter isso em mente. E lutar muito e correr bastante atrás. Mas uma coisa que a gente pode ter certeza também, que é a gente se formar dentro da universidade. Acho que sempre quando tem esse tipo de conversa, em alguns eventos que o pessoal faz para conversar com os egressos e tudo mais, eu deixo muito forte esse recado, que a gente acha que não vai usar nada da faculdade, né? Sempre escuta esse termo, né? Isso aqui eu estou estudando e não vou nem usar. Isso aqui também eu não vou nem usar. E é exatamente esse não vou usar que está faltando no mercado hoje. Então, a gente tem contato com pessoas que estão formadas, às vezes tem mestrado, tem doutorado, vamos dizer assim, e o não vou usar ficou tanto que as especificidades da técnica, que é, às vezes, o nosso diferencial, a pessoa não tem conhecimento. Então, aí ela acaba não entrando nessa vaga, né, tanto de estágio, quanto de trabalho, quanto de mestrado, porque ficou sem essa formação. Então, a sugestão que eu deixo para vocês é aproveitem, né, as disciplinas que vocês têm aí, aproveitem os laboratórios, aproveitem os estágios que vocês podem fazer, porque esse tempo depois não volta para vocês poderem falar, putz, não estudei aquilo que eu devia ter estudado, não fiz aquela matéria lá, ó, a professora falou, mas eu só tirei a nota média para poder passar e nem aprendi nada. A nota nem é tão importante, se for ver, né? Mas o fato de aprender, se dedicar na matéria é importante, porque você pode usar ela depois. Eu tenho muitos, como consultor hoje na Biotimize, tem muita coisa muito técnica, de operações unitárias, engenharia bioquímica, que falta o apoio de conhecimento dentro do mercado. E isso é um diferencial que eu trouxe da minha formação, né? E ter feito um mestrado dentro dessa área também. Então, eu acho que vai ser difícil, foi difícil para mim, né? Vai ser difícil para vocês também, mas não é impossível, né? Tudo exige um plano. Então, tipo assim, eu quero entrar numa área X da especialização de biotecnologia, eu quero trabalhar nessa área X. Né? A gente tem que tentar criar essas experiências previamente já na universidade, para isso poder ajudar vocês depois a se realocar lá na frente.
Uhum. E tu comentou que logo que se formou procurou vagas de trainee, não encontrou e tal. Alguns alunos hoje em dia, dependendo da região, se deparam com essa situação também, na dificuldade de encontrar estágios e alguma empresa para trabalhar. Qual é a dica assim que tu dá tanto para nós na Lina quanto para esses alunos assim a se posicionarem no mercado ou, enfim, como tu tem uma experiência também na área empresarial, como esses alunos, como a Lina também pode se organizar para ajudar esses alunos a procurar, a encontrar um estágio, assim. Eu acho que a dica que eu dou para vocês é ficarem atentos, né, às inscrições das empresas. Talvez quando eu estava na Alemanha e eu consegui meu estágio, era uma coisa muito legal que tinha lá, que a universidade já tinha uma lista com todas as possíveis empresas que você podia mandar um e-mail, por exemplo, perguntando sobre o estágio. Era uma lista com 300, 400 empresas lá, do tamanhozinho da Alemanha para o Brasil, né? E era muito fácil, eu consegui meu estágio assim, eu peguei essa lista, selecionei umas 15 lá que eu queria fazer o estágio e mandei. Isso a gente não tem aqui, né? Tipo assim, a gente tem que ficar digitando no Google, e às vezes o laboratório Cristália mesmo, eu fui conhecer no meu mestrado, né? Nem tive conhecimento dessa empresa antes. Talvez a Lina poderia auxiliar os estudantes nesse sentido, montar um mapeamento dessas empresas que poderiam fazer estágio, um contato por e-mail, né, LinkedIn, enfim. Isso é importante. E o posicionamento dentro desses estágios, né, quando vai se buscar esses estágios, é importante pessoalmente saber por que está buscando aquele estágio, né? E, eu sei que é meio complicado, a gente acabou de entrar numa graduação que a gente não conhece direito, mas é importante dentro da graduação a gente também imaginar o que a gente quer quando for sair dali, para tentar desenhar essas capacidades dentro da graduação já, porque depois você não vai ter o tempo de fazer essas capacidades. E vão ser essas capacidades que você está desenvolvendo na graduação, com o IC, com a empresa júnior, com ligas, né? E projetos de pesquisa, e as letivas que você vai escolhendo, que vai te posicionar depois no mercado para o seu estágio. Então, né, a vaga tem que casar o que você aprendeu, o que você se esforçou para ter lá dentro da universidade, com uma vaga que ele vai tomar. Porque a gente sabe que vão ter outras pessoas disputando com você por aquela vaga. Então, por que ele tem que escolher você? Tem que ter algum diferencial, né? Tem que ter alguma coisa que é compatível com aquela vaga. Então, acho que a Lina, como um todo, uma lista, auxiliar, ter esse acesso a essas empresas, né? E o estudante ter um plano e desenvolver essas competências também, o máximo que ela conseguir dentro da universidade. Uhum. Então a gente vê aí essa responsabilidade dos alunos de biotecnologia, né, que, enfim, na procura. E também a gente recebeu uma pergunta aqui no Instagram, que foi qual a responsabilidade dos formados em biotecnologia na escrita da história futura do curso, profissão no país. Do curso barra profissão no país. Bom, eu acho que a responsabilidade nossa é firmar, né, a profissão no mercado. Se a gente não mostrar que a gente consegue fazer o que a gente promete, para vocês fica pior, né? Então, a ideia é a gente conseguir realmente mostrar o que o biotecnologista, que o engenheiro de bioprocesso, que o engenheiro de biotecnologia é capaz e consolidar essas competências e a importância dessas competências. Então, com os egressos no mercado de trabalho, eles vão mostrando, né, onde a gente está. Além disso, eu acho que a gente tem que se unir, né? Eu tenho visto um puxando o outro, vamos dizer assim. Eu, quando eu fui para o Cristália, eu puxei um junto comigo que era de bioprocessos também, né? Indiquei para a Libres, amigos meus. Lá na Libres, o pessoal também se auto-indicou e foi crescendo o pessoal com especialidade de bioprocessos lá dentro da farmacêutica. Então, acho que a gente vai fazendo isso, porque, por exemplo, eu estou trabalhando num ambiente que é de processos fermentativos, vou colocar um exemplo, né? Eu preciso de alguém que entenda as operações unitárias, mas que também entenda o microorganismo. Eu vou dar preferência para um biotecnologista, eu, Guilherme, né? Um engenheiro de bioprocessos. Então, é natural que isso aconteça conforme a gente vai se colocando nessas posições. E como a gente já está no mercado, né, é natural também que a gente vá pegando posições maiores, né? Então, saia de um analista, vai passando para um analista sênior, júnior, sênior, chega numa coordenação, numa gerência.
E com isso a gente tem também um peso de quando, né, desenhar as necessidades de recursos humanos daquele departamento, naquele local que a gente está, a gente mostrar as opções de ter um biotecnologista e um engenheiro de processo. Uhum. Muito obrigado, Guilherme, pelas colocações. E trabalhando na Lina, a gente acaba tendo conhecimento um pouco, né, enfim, das atribuições de cada curso e por região do Brasil. A gente sabe que algumas regiões puxam mais para uma área de biotecnologia, outras regiões puxam para outras, e assim os cursos vão se espelhando para fazer, enfim, as grades curriculares. E como as áreas da biotecnologia estão representadas pelos cursos nas diferentes regiões do país, Bruno? A gente pode separar mais ou menos que o Nordeste está muito ligado a biotecnologia verde, a agricultura, em algumas partes até a biotecnologia marinha, com óbvias exceções, como por exemplo a UFBA, que é completamente focada em saúde humana. A gente pode olhar o Sul e o Sudeste como majoritariamente ligados à indústria, o que não é surpresa nenhuma, já que o Sul e o Sudeste são as regiões mais industriais do país. No Centro-Oeste, muito bem representado aqui pela Bruna, que é da USP, né? A gente também tem uma ligação com a biotecnologia agrícola, mas eu acho que na USP tem uma foco assim, mais para biologia molecular e informática, se eu estiver enganado, me corrija. E no Norte a gente tem uma esmagadora ligação com recursos naturais, porque o Norte é quase completamente coberto de floresta, por biodiversidade, então a gente está ligado a recursos naturais também não é uma surpresa. Mas acho que existem algumas exceções. Por exemplo, alguns cursos de tecnologia e biotecnologia lá na região norte são muito focados na indústria de cosméticos e indústrias ligadas a recursos naturais. Então, apesar da gente ter essa similaridade dentro das regiões, existem largas mudanças quando você olha dentro das próprias regiões. Guilherme, agora, puxando um pouco mais para ti. Segundo as cadeiras que tu teve na tua graduação, tu sentiu que essas áreas que a tua região necessitava mais foram abordadas pela tua grade curricular? Lá em Assis tem um cunho bem industrial, sim. A gente acho que a transformação até de biotecnologia para engenharia, eu acho que tem esse fundo, né, vamos dizer assim, de ter um apoio à indústria, né? Só que também a gente tinha uma base, vamos dizer assim, molecular, de pesquisa básica bem forte. Então, foi bem complicado. Eu costumo dizer para o pessoal que em Assis é um negócio assim, você decide o que você vai querer ali. Porque você vai ter que ir se especializando, vamos dizer assim, fazendo suas ICs, né? Procurando algumas disciplinas que sejam eletivas ou fazendo disciplinas de curso em outros lugares, porque o apoio básico para seguir qualquer caminho ali você vai ter. A gente tem, às vezes, um pouco mais de peso nas grades de engenharia do que talvez outras universidades, mas a Unesp, como um todo, a gente vê que as engenharias são bem complementares, assim, então elas têm uma base bem da grade curricular que tem um apoio de indústria boa. Né? As engenharias têm esse intuito. Eu não sei dizer, comparado com os cursos de biotecnologia, qual que seria a diferença, né? Porque também, inclusive, a gente tem um ano a mais de curso na engenharia, que geralmente são 4 em biotecnologia, geralmente. Mas eu acho que, na minha experiência como um todo, a dificuldade que a gente teve é que, apesar de ter as cadeiras de engenharia, né, a gente talvez não tinha os melhores professores sempre. Né? Então, às vezes, como estava surgindo o curso, a gente precisava ter um professor engenheiro nos dando aula, né? E às vezes não tinha esse professor engenheiro nos dando aula. Então, um professor que tenha trabalhado com indústria, para talvez trazer essa realidade para a gente, né? A gente também não tinha.
Porque eu acho que o maior desafio do biotecnologista, do engenheiro de processos, são as escalas industriais, né? E muito do que a gente aprende na faculdade, às vezes, fica muito no abstrato, né? Fica muito no exemplo. Então, apesar de ter a cadeira, eu senti muita falta disso, né, do apoio. Como eu queria muito a parte de engenharia, a parte de processos, por isso eu decidi fazer o mestrado em engenharia química. Então, o intuito era consolidar esse conhecimento de engenharia. Então, eu falei assim, então vou pegar uma pós bem em engenharia para poder pegar essas bases que talvez eu não tenha tido na graduação. Mas, assim, a experiência que eu tive na pós foi uma experiência boa. No começo eu achava as matérias mais pegadas de engenharia assim, falava, nossa, não vou perguntar isso porque vai que só eu não sei isso por conta de ter feito engenharia biotecnológica, né? Então eu ficava com um pouco de receio. Mas aí no começo eu fui soltando, fui perguntando e percebi que a nossa formação não estava muito distante das outras pessoas. Que a minha dúvida era uma dúvida de alguém que já fez engenharia química, por exemplo, né? Fui desconstruindo isso. Mas faltava um pouco, vamos dizer assim, se eu quisesse bem indústria mesmo, né? Faltava algumas cadeiras. Por exemplo, eu não tive controle e monitoramento de processos. Que é uma coisa que eu uso muito hoje, eu tive que aprender na prática sozinho. Né? Mas algumas universidades, alguns cursos da Unesp já tem. Então, se eu não me engano, acho que em Botucatu já tem controle de monitoramento. Em Araraquara também já tem. E aí tem instrumentação também, que a gente também não teve, uma parte de tubulações, que agora também é muito de engenharia química, talvez, né? Eu também não tive. E hoje eu preciso, por exemplo, né? E, então são essas cadeiras que eu diria que faltavam, vamos dizer assim. Sim, e conforme tu tinha comentado antes um pouco, em muitas universidades a gente vê assim o encaminhamento dos alunos mais para a área acadêmica, né, do que para empresas privadas, enfim. Na tua graduação, tu teve contato com o empreendedorismo enfim, na graduação, ou foi só quando tu viu que tu podia se destacar mais nessa área e depois foi? Como que foi esse contato com o empreendedorismo para ti? Sim, na graduação eu tive contato, eu participei da empresa Júnior, então eu fiquei, se não me engano, gente, minha memória pode estar falhando. Mas acho que eu fiquei 3 anos na empresa, eu entrei como trainee, depois fui diretor de projetos e fui para a presidência. Então, dentro desse ambiente da empresa Júnior, a gente tenta estudar um pouco o empreendedorismo, né? Mas não foi fruto das cadeiras, não foi fruto da universidade em si, né? Então, se eu não tivesse procurado a empresa Júnior, talvez eu nem teria essa ideia do que seria o mundo do empreendedor e tudo mais. Mas, eu acho que ainda falta essa visão dentro da universidade do tipo, você pode ter o seu negócio, né? Você pode criar um negócio de biotecnologia. Isso não foi nos ensinado, tipo assim, a visão empreendedora que eu tive dentro da empresa Júnior foi para gerir a empresa Júnior, né? Que não era uma coisa minha, não era eu, né, tomando posse disso. Então, eu acho que é importante a gente talvez trazer isso mais para a discussão das universidades, né? Trazer isso mais como uma opção também para os formandos, né? Porque tem muitas coisas que podem acontecer dentro da universidade que podem gerar um negócio. Não necessariamente só a pesquisa que ele está fazendo, mas, enfim, milhares de possibilidades. E isso não acontece dentro da universidade, pelo menos a experiência que eu tive. Não sei como que é com vocês aí também. Ah, sim. E assim, quando você saiu da faculdade, você fez a carteirinha em algum conselho profissional para iniciar? De início, não. Como eu não ia atuar como engenheiro responsável, não ia ter que assinar nada, tipo assim, não me foi exigido, vamos dizer assim, obrigatoriamente a minha carteirinha, né? Mas agora na empresa que eu trabalho, eu sou engenheiro responsável por vários tipos de projeto, e na nossa empresa a gente faz os registros dos projetos com o acervo técnico e tudo mais, então agora eu tenho registro, sim, né? Eu acho que o registro, ele vai ser necessário conforme a posição que vocês forem buscar, né? Então, pode ser que a pessoa trabalhe na área comercial, por exemplo. Tem alguns amigos de graduação que foram para uma área que não é técnica, né? Não está envolvendo
a biotecnologia aplicada, né? Trabalham com RH, com vendas, com marketing, então, tipo, nesses âmbitos, eles não tem por que eles terem a registro no CREA, né, por exemplo. Certo, a gente tem uma pergunta do Instagram. Qual conselho ou conselhos que registram os cursos de biotecnologia, independente dessa diversidade que a gente tem? O Bruno me ajuda nessa daí, né, porque acho que ele vai saber melhor do que eu. Mas eu sei que o CREA é para os engenheiros, né, e CRQ para os biotecnologistas. Se eu não me engano, acho que o CRB também está aceitando biotecnologistas. Como é que é? Bom, sobre essa questão dos conselhos, como o Guilherme falou, sim, o CREA registra, mas ele registra engenheiros de biotecnologia do processo e dois engenheiros de processo, todos sobre a família do engenheiro bioquímico, ou do engenheiro químico. Isso é uma evolução já do COFEN de enfermagem, do Jesus, CONFEA. Do CONFEA, já é uma evolução do CONFEA, então todos os conselhos regionais já estão aptos a registrar os engenheiros de biotecnologia do processo. Alguns conselhos, dependendo da região, alguns conselhos de química não aceitam o biotecnologista em si. E também para engenheiros de biotecnologia em alguns casos. Mas, nesse caso, eles dão carteirinha de equipe tecnológica. Isso previne muita coisa que a gente é capacitado para fazer. Sobre o Conselho de Biologia, federalmente não tem ainda nenhuma resolução que diga que o Conselho de Biologia pode registrar e representar biotecnologistas. Porque sempre que o Conselho vai legislar sobre o profissional, ele legisla a partir da lei que o regulamenta. Então, isso corta algumas atribuições quando eu vou registrar um profissional que eu formei. Então, em base, sim, o Conselho de Química e o CONFEA são os dois que representam não, registram atualmente. Não conheço, não tenho notícia de que outros conselhos façam isso formalmente. Alguns conselhos de biologia fazem depois de análise da grade curricular ou acordo com a universidade, por exemplo, o Conselho do Estado da Bahia tem um acordo com a Universidade Federal da Bahia e registra os biotecnologistas como biólogos porque eles têm esse acordo. Mas isso não é uma resolução do Conselho Federal de Biologia, então a gente não pode falar que fala isso inteiro, e outros conselhos não fazem isso. Isso estou falando na questão de registrar. Para representar, aí é outro tipo de discussão. Eu não vejo, eu como Bruno Pereira e como biotecnologista de formação, não vejo que ainda esse conceito represente o biotecnologista, se confere assim, pode representar o engenheiro de biotecnologia, porque ele foi engenheiro. Então, desde 1979, não lembro exatamente a data, mas desde aquela década já tem regulamentação sobre engenharia, então faz tipo de confere técnicos de engenharia de biotecnologia, mas eu não vejo que nenhum outro represente o biotecnologista. Daí acende aquela discussão que você aparece da regulamentação da profissão e do nosso conceito profissional, né? Daí é assunto para aqui. Bom, esse assunto mais sobre o registro do conselho, sobre a PL, a gente vai abordar na nossa próxima live, vai ser semana que vem, que vai ser sobre a nossa PL, né, e regulamentação do curso, conforme o Bruno entrou um pouquinho agora no assunto. E uma pergunta que a gente, voltando à parte do Guilherme, a gente recebeu uma pergunta aqui no Instagram, se, enfim, tu acha que o empreendedorismo já é uma visão dos formados em biotech ou ainda é um futuro distante? Eu acho que o empreendedorismo ele é muito pessoal, assim, né? Eu acho que não é muito a questão de ser formado, então muito distante. Eu acho que é da aptidão que a pessoa também tem e como ela quer trabalhar, né? Porque tem pessoas que gostam de ter uma trilha em algum lugar, que gostam de ter, pode ser acadêmico, pode ser corporativo.
tem pessoas que têm essa vontade de consolidar a ideia. Então, eu acho que o principal ponto é, a gente às vezes não sabe que tem essa opção, sabe? Então, não tem como consolidar uma opção que às vezes a gente não tem nem conhecimento dela. Acho que isso que falta. Então, o empreendedorismo pós-formando é importante? Não muito, mas nem isso é nenhuma das graduações, né? Nem na farmácia, nem na biologia, tipo assim, a questão de empreendedorismo nos outros cursos também é um ponto a ser discutido. Então, no nosso curso não é diferente nesse sentido. Falta a opção de o aluno, o graduando está se formando, ter contato com essa possibilidade. E aí ele poder crescer ou não, né? Porque o empreendedorismo só faz sentido para aquela pessoa que quer criar um negócio dela. A pessoa que está dentro de um ambiente onde ela não precisa criar um novo negócio, um novo plano de negócio nesse sentido, ela não tem por que ter que ficar se desgastando com aprendizados de empreendedorismo, vamos dizer assim. Ela pode focar seus estudos em outras áreas. Então, o que eu deixo de recado é falta esse contato e essa apresentação de possibilidade, que vai levar ou não, né, essa formação do graduando com o empreendedorismo. E mais uma pergunta que a gente deu, as incubadoras na área seriam, digamos assim, uma saída mais fácil para essa introdução da indústria no curso? As incubadoras, elas facilitam, né, porque elas, às vezes, trazem uma estrutura, e essa estrutura vai poder permitir com que aquele negócio seja desenvolvido. Mas não só isso, uma startup precisa de investimento, né, de ter algum tipo de dinheiro que ela possa trabalhar, possa comprar um equipamento se for necessário, possa contratar pessoas para fazer serviço com eles. Então não é só a incubadora, né? E mesmo as incubadoras que a gente tem hoje no Brasil carecem muito de um ponto que é volume de equipamento. Eu digo assim, então bioreatores um pouco maior. A gente já passa aí de uma escala de 100, vamos pensar aí no máximo 1.000 litros, né? A gente já não tem esse apoio técnico dentro de uma incubadora. Né? Então, como você vai fazer um projeto piloto ou um projeto, um lote de demonstração se você não tem essa opção, se não tem esse tratamento, né? Para saber como que vai funcionar. Então, a incubadora seria uma estratégia, né? A gente pensar em outras tecnologias que não têm essa demanda de estrutura, a incubadora funciona bem também. Só que, na maioria das incubadoras também, o que falta é um apoio técnico, né? Nós da Biotimize, por exemplo, estamos entrando em contato com essas incubadoras para a gente entrar numa sinergia, porque geralmente a incubadora traz um apoio muito de negócio para a startup, né? Então, ensinar eles a fazer o plano de negócio, a como gerir, a como se comportar numa visão empreendedora, né? E trazer aquele resultado para a empresa, montar os canais de distribuição, enfim, a parte de negócio. Mas a parte técnica é como se o empreendedor ficasse desamparado, né? A não sei que quando ele tem uma parceria com a universidade, alguma coisa nesse sentido, ele fica meio desamparado tecnicamente. Então, é uma estratégia, mas ela ainda não é completa. Uhum. A gente recebeu outra pergunta aqui no chat agora. Quais são as vantagens para o biotecnologista se registrar no CRQ? Bom, eu, Guilherme, particularmente não vou saber responder isso, Bruno, se você puder ajudar, porque eu, quando eu fiz o CREA, eu fiz por conta do registro de engenheiro, que era o que eu precisava para fazer os projetos que eu preciso trabalhar hoje. Então, não teria, mais eu ter a opção de registrar no CLT, né? Eu não conseguiria atuar da maneira que eu tenho atuado hoje só me registrando no CLT. Bom, essa pergunta ela vai ficar com uma resposta meio cortada, porque assim, qual é a vantagem, né, de registrar o CRQ ou qualquer CPT? É você receber um registro profissional. As vantagens do CRQ em específico é você poder assinar laudos técnicos de algumas análises químicas, pH, coisas que alguma empresa pode te pedir para assinar um relatório. Você pode ter responsabilidade técnica a partir de ter o registro no conselho. Mas, como o próprio Guilherme falou, quando
ele foi pegar o registro CREA porque ele ia precisar para uma coisa que ele ia atuar na empresa dele ou no que ele for trabalhar antes. Se você precisa disso, você precisa ter um registro profissional, porque você vai precisar assinar um laudo, faz sentido você ir buscar o conselho que lhe abraçar, seja o CREA, seja o RT, seja o... Mas você vai ter desvantagem. Por exemplo, quando você filia um conselho desse, né, você tem que pagar anuidade e você fica preso às instruções que aquele conselho te dá. Se no seu trabalho você quer realizar alguma atividade que não esteja dentro do conselho que você registrou, você pode ser atuado pelo seu conselho por estar exercendo atividades que não estão ditas. Pode ser denunciado por outras pessoas por atividades fugíveis aos conselhos delas. Né? Então, é complicado essa questão de se registrar no conselho que não te representa. Porque se chegar uma briga, uma das suas mãos, é uma briga profissional, o conselho não vai punir por você em pontos de biotecnologia. Então, essa questão de conselho é sempre complicada de te dizer quais são as vantagens. Eu mesmo não me formei ali, então eu não sei quais são todas as atribuições que o CRT me daria pelo curso tecnológico. Eu sei que vão estar sempre restritas aqui. Então, quando eu vou passar para um processo biológico, por exemplo, eu já tenho um estágio aí, que talvez o conselho de clínica não me abrace nessa empreitada. Se eu vou para um processo, não, por exemplo, se eu for trabalhar na empresa de alimentos, eu talvez não seja abraçado mais uma vez numa análise microbiológica, por exemplo. Uma análise biológica não, é uma análise química. Então, se eu estou com registro de química tecnológica, eu vou dar parecer numa análise microbiológica, eu estou desviando minha atenção. Entendeu? Então, essa pergunta ela é difícil de responder objetivamente. Acho que completando o que o Bruno falou, a questão do conselho, né, no nosso cenário atual, a gente não tem um conselho assim, para nossa, esse conselho realmente representa todas as competências do biotecnologista, né? Vai depender muito de onde você for exercer a sua profissão, né? Então eu vou exercer uma profissão que o conselho de química, ele me representa para esse, né, serviço que eu consegui agora, essa vaga que eu entrei. Aí você a vantagem de tirar o conselho de química, como o Bruno disse, é você vai ter um conselho que é o que você precisa para exercer a sua função, né? A desvantagem vai ser, de repente, você trocou de serviço, né, onde aquele conselho não mais explora o que você faria. Aí você vai ter que talvez tirar um outro tipo de conselho para poder conseguir ter essa representatividade e não ser autuado pelo conselho de química. Né? Então, realmente, eu acho que é uma questão muito delicada. Eu acho que não tem como a gente dizer esse é melhor, esse é pior. Né? Na verdade, depende muito, porque a gente não tem essa representatividade consolidada. E o conselho que eu deixo, do meu ponto de vista profissional, assim, é esperem no momento certo na hora para tirar o registro, para vocês não terem problema tanto de serem autuados fazendo uma atividade que não está dentro da classe que vocês se registraram, como você também se registrar sem estar exercendo nada, que precisa daquele tipo de coisa, né? Então, eu conselho esse, esperem, vejam como vão acontecer as coisas. Geralmente, as vagas, muito difícil uma vaga que você passa, você vai falar assim, você tem que estar com esse conselho hoje aqui, senão não vai dar certo. Não. A vaga você pode passar na vaga e dizer, ok, vou meter nessa vaga, eu preciso aí de 10 dias para tirar o CRQ, o CRD, o CREA, que seja, né? E mesmo os conselhos, eles também têm um plano de urgência e emergência, que você fala assim, preciso disso aqui para amanhã, no máximo depois de amanhã. Eles te dão um certificado, uma comprovação de que você iniciou o seu protocolo de registro, que para o conselho já é suficiente, por exemplo. Tá? Então dá para ter calma nesse momento e tentar analisar mais o cenário que for necessário. Então, para a gente encerrar as perguntas, lembrando que se tiver algumas perguntas que não foram respondidas nessa live, elas vão ser respondidas na live da semana que vem. Então, seria mais uma dica para finalizar, que a biotec é um curso amplo, extremamente amplo. Qual seria a dica para escolher o caminho que você vai seguir? Qual a cor que você vai, então, seguir como linha de profissão ou de especialização? É uma dúvida que eu acho que a maioria tem aí quando entra no curso.
Eu acho que é para eu responder isso, né? Eu acho que isso é muito pessoal. A dica tem que ser aquilo, eu particularmente costumo dizer que aquilo que te atrai mais, aquilo que você consegue aprender com mais facilidade, né? Aquilo que você vê que você vai conseguir se destacar. Isso já tem que ser feito dentro da graduação, mais, assim, um pouco mais cedo melhor para você, que você consegue construir melhores competências, porque você vai ter um plano, você vai se focar. E eu sempre volto a dizer isso, um plano, tem que ter um plano, né? Tem que ter algumas metas, algumas coisas que você quer cumprir dentro da graduação, no período que você está aí. Eu tive sorte que o meu plano ele foi meio que inconsciente, assim, sabe? Tipo, eu não planejei nada, mas eu fiz mais ou menos o que eu deveria ter feito. Mas a gente não tem sempre essa sorte. Eu não tive alguém que me falou, viu, você está entrando na graduação, e você vai ter que ter um plano. Porque senão você vai sair daqui sem ter nenhum foco, sem nenhum tipo de competência construída, e você vai achar ruim, vai botar a culpa no mercado que você não está conseguindo se inserir. A gente tem muito esse cenário. As pessoas elas não se planejam dentro da graduação, não constroem a competência que precisa ser construída, e é a hora que sai e fala que o mercado não existe, que não está ninguém contratando e tudo mais. A gente sabe que o nosso mercado é complexo, a gente sabe que o nosso mercado é difícil. Então, a gente tem que se preparar mais do que qualquer outro tipo de profissional. Então, essa é a dica que eu dou. Entre escolher, né, a área que vai, eu particularmente como eu escolhi, no decorrer das cadeiras, das aulas, eu fui me atraindo muito com essa parte de bioprocessos, da engenharia de bioprocessos, trabalhar com operações unitárias, escalonamento, né, o desenvolvimento do processo em si, ter aquela questão da engenharia genética para se obter uma molécula e purificar aquilo, né, o caminho todo que a gente conhece do bioprocesso, foi uma coisa que eu me apaixonei. Então, isso me atraiu muito e eu me foquei nisso. Então, quando eu fui para a Alemanha, eu tentei fazer estágio nessa área, tentei fazer iniciação científica nessa área, porque era uma coisa que eu queria trabalhar no futuro. Meu mestrado foi nessa área. Então, vejam, em algum momento, eu tive que me decidir qual é a área que eu preciso, entendeu? Eu não posso deixar isso acontecer depois de eu me formar. Porque depois que você se formou, você já tinha que ter decidido. E aí você não consegue voltar para se especializar nesse sentido. E aí, vamos dizer assim, tem um mercado que está mais crescente, tem um mercado que não está. Do meu ponto de vista, né, do Brasil, assim, o Brasil é um país muito agro. Então, tudo que envolve agro no Brasil é muito, muito bem-vindo no mercado, né? Então, só que o agro, a questão de investimento é um pouco menor, né? Os produtos e a indústria, como trabalha na agro, ela tem vamos dizer assim, um capital mais reduzido. Quando a gente fala de farmacêutico, o Brasil está começando muito na farmacêutica, começando a produzir os primeiros medicamentos agora, teve os primeiros registros acontecendo aí dentro desses 2 anos. Então, é uma coisa que está crescendo e que vai ter talvez muito campo, mas a gente está no começo, né? E alimentos já é uma coisa meio consolidada. Às vezes você também acaba disputando junto com o pessoal de alimentos. Então, é uma coisa assim, tem que você ver aquilo que você te atrai mais e dar uma olhadinha no mercado, ver como o mercado está, como ele está se comportando, se ele está crescendo, se ele está parado, se ele está diminuindo, né? Não dá para a gente também entrar num mercado onde a gente já vê que as tecnologias estão acabando. É que não é o nosso caso, né? Porque a biotecnologia é totalmente o contrário, está substituindo várias tecnologias. A gente vê a química verde, várias moléculas que eram obtidas por processos químicos sendo todas trocadas por processos de fermentação. Então a dica que eu dou é essa: olha aquilo que te atrai, dá uma pesquisada, tenta entender um pouco o mercado da sua maneira e já foca e faz um plano do tipo você sair com competências que vão te trazer um diferencial dentro dessa área que você está escolhendo. Porque não tem como a gente realmente sair sabendo tudo, gente. Não dá. A gente, em algum momento tem que parar. Se eu sempre pergunto alguma coisa de planta hoje em dia, meu Deus do céu, eu sei muito pouco. Então, em algum momento a gente acaba escolhendo aquilo que a gente quer. Só meio que complementando, dando uma ajuda ao Guilherme nessa. Não é nenhuma ajuda, mas eu acho que na questão do plano, você tira o segundo e o terceiro semestre para se descobrir. Vai experimentando, vai pesquisando sobre isso. E a partir do quarto, você começa a eliminar as outras coisas. Realmente, pronto, eu tirei o segundo e terceiro semestre e decidi que a partir do quarto semestre eu vou me focar em indústria. Se foca nisso. Porque é uma coisa que eu percebi muito desde que eu entrei na Lina, que as pessoas têm se formado e elas passaram a graduação inteira sem nenhum foco.
Então, eles fizeram vários optativos de várias áreas diferentes e sabem pouquíssimo de muita coisa. E o mercado não está muito atento para a gente que sabe pouquíssimo de muita coisa. Pelo contrário, você tem que saber muito de uma coisa, de uma coisa muito menor. Porque o que mais se busca hoje em dia é a especificidade, é a especialidade, né? É até um curso da economia. Você sabe produzir mais sobre aquilo, você consegue vender o seu serviço, né? Então, tira o segundo e o terceiro semestre, por que não o primeiro? Porque ninguém sabe dar o primeiro semestre, né? Tá todo mundo ou pensando em desistir ou perdido. Então, primeiro não desista no primeiro semestre, vai para o segundo, vai para o terceiro, experimenta nesse tempo, se descobre e depois começa a se direcionar para aquilo. E depois está reclamando que passou a graduação inteira, fez um monte de coisa e não conseguiu se encontrar no que queria fazer. Eu particularmente, deixa eu só complementar um pouquinho eu acho que essa experiência, esse trajeto que o Bruno passou com a opção, achei bem legal mesmo, eu até o primeiro ano completo, acho que até o segundo, eu me sentia num cursinho gigante, vamos dizer assim, né? Tipo, eu achava que nada me interessava, pensei em até mudar de graduação, porque eu via muito do que eu já tinha visto no cursinho, vamos dizer assim. E aí, com metade do segundo ano para frente, que começou a entrar um pouco as disciplinas mais específicas, né, mais profundas, né, mais detalhadas, assim, é aquilo que me deixou assim, não, agora sim, agora o negócio vai. Então, antes não tem mesmo como a gente saber muito o que vai querer escolher, né? Eu mesmo não tinha nem ideia do que era engenharia bioquímica, do que era operação unitária. Quando eu vi aquilo na minha grade, eu falava, o que é isso, gente? Eu perguntava para os veteranos, eles explicavam mais ou menos, lá que era chato. E aí, depois que eu tive contato com a disciplina, que eu vi que era aquilo que eu gostava de fazer, né? Mas isso o que eu estou querendo dizer é assim, se deu tempo, mas também não se deu tempo dele passar, né? Tipo assim, de perder aquele tempo para você chegar no final e não ter falta. Que realmente, gente, eu vou dizer assim, da experiência que eu tenho tido contato com vários egressos que vieram depois de mim e tal, eu diria que uns 90% das pessoas se formam sem saber o que fez na faculdade. E isso é muito impactante depois. Isso aparece na entrevista de emprego, entendeu? Não tem como. Você vai conversar com a pessoa, por que você fez essa disciplina letiva aqui? Mas você fez isso aqui outra. E esse estágio? Você fez estágio aqui? O que aconteceu? Lógico, a graduação é um momento de aprendizado, de se descobrir. Mas em algum momento na sua trajetória da graduação tem que ter uma redundância técnica. O que eu quero dizer com isso? Eu fiz essa disciplina letiva, fiz o estágio na área. Como se isso me autoconfirmasse nesse caminho, vamos dizer, entendeu? Ou eu fiz estágio aqui nessa empresa, nessa área, fiz estágio na outra empresa, na mesma área. Então, é uma redundância proposital, para te trazer um conhecimento mais condensado daqui. Né? Então, em algum momento, isso vai ter acontecido na trajetória de vocês, né? É a sugestão que eu deixo. Bom, então a gente vai encerrar por aqui essa live. Nós queríamos agradecer a vocês, Bruno e Guilherme, por terem doado um pedaço do seu tempo para estar aqui com a gente discutindo essa parte que é muito importante para a gente entender a nossa importância dentro da sociedade. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Não, foi um prazer, pessoal. Acho que a gente tem que... Acho que é isso que vai fazer da gente um profissional diferenciado, né? Essa união que todos os biotecos aí que a gente tem nos grupos do WhatsApp, a gente vê nos grupos do Facebook. E eu acho que isso é muito legal. Eu sinto orgulho de fazer parte de um grupo de profissionais que são unidos e que um puxa o outro para se alavancar, né? Eu queria deixar para vocês um convite também. A gente tem vários conteúdos do processo dentro da nossa página da Biotimize, então é biotimize.com.br. Vale a pena vocês lerem, para vocês verem o que atrai vocês naqueles conteúdos. São conteúdos bem curtos, só vamos dizer assim, explorando um pouco um assunto específico, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, que vocês quiserem esclarecer, tem no LinkedIn também, vocês podem contato, tem o Instagram da empresa, podem mandar dúvidas por lá também, que a gente responde vocês, tá bom? Também quero agradecer pelo que a gente fez aqui. Eu também tenho muito orgulho de fazer parte da história da biotecnologia, porque essas coisas que a gente faz, na verdade, tudo que a gente faz, a gente está escrevendo a história, né? Quem chega primeiro é quem dita as regras.
E a gente está no começo da nossa profissão, então todo mundo está escrevendo a história da biotecnologia um pouquinho. Foi muito divertido participar disso, eu nunca tinha participado de uma live, foi minha primeira vez, espero que não tenha deixado ninguém com muita dúvida. E acho que é isso. Muito obrigado, gente, por ter recebido a gente, por ter preparado toda essa estrutura. E assisto vocês na próxima live. Então, quero reforçar o agradecimento, né, em nome de todos os polos da Lina, aos guris que participaram da conversa hoje com a gente. Quero agradecer também a todos os integrantes da Lina que trabalharam duro para que as lives e os conteúdos continuem acontecendo, agora com essa hashtag Vem com a Biotech. E também que vocês sigam a Lina no Instagram, no Facebook, e a Biotimista, também a empresa do Guilherme, no LinkedIn também. E semana que vem a gente volta com o assunto sobre a nossa PL e a regulamentação do curso de biotecnologia. Obrigado a todos que ficaram até agora nos escutando e participando com a gente. Enfim, boa noite e muito obrigado.